vai subir para o céu. Amém? Amém. Graças a Deus que nos dá vitória pelo intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesta noite para juntos adorar e glorificar o nome do Senhor. Vire para o seu irmão, buscar do seu lado e diga assim: Deus tem uma palavra ao seu coração. Vire para o irmão que está atrás de você agora e diga: Deus tem uma palavra ao seu coração. Aleluia. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos ler 3 textos bíblicos nesta noite, tudo em Atos. Nós vamos viajar um pouquinho hoje na nossa igreja primitiva, que começou em Atos. Quero parabenizar aqui o ciclo de oração desta igreja por essa iniciativa de lembrar que existe ainda o ciclo do pastor Enoque, que eu não conhecia. É um prazer muito grande conhecê-lo, os companheiros de ministério aqui na Igreja de Deus. Que Deus em Cristo possa abençoar em nome de Jesus. Aleluia. Todos acharam Atos, capítulo de número 4? Vira a folha aí, Atos, capítulo de número 4. Nós vamos ler o versículo de número 31. Todos acharam? Diga bem. Amém. Atos, capítulo 4, versículo 31 diz assim: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Passe mais umas folhinhas aí para frente. Atos, capítulo de número 12, versículo de número 5. Atos, capítulo 12, versículo de número 5. Todos acharam? Diga glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga 2, glória a Deus, misturado com aleluia. Aleluia, glória a Deus. Atos capítulo 12, versículo 5, diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja, a favor dele. Passe mais um pouquinho a sua Bíblia para frente. Atos, capítulo de número 16, versículo de número 25. Atos, capítulo 16, versículo de número 25. Quantos acharam? Diga aleluia. Atos, capítulo 16, versículo 25 diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Podeis tomar assento. Muito obrigado. Vamos nessa noite meditar na palavra do Senhor, baseado no tema que os irmãos escolheram para essa festa. Eu quero parabenizar as irmãs pelo tema que fala sobre a oração, orar sem cessar. São poucas festas, poucas lembranças que se faz da oração nos dias de hoje. Quero parabenizar esse conjunto, porque lembrou que a oração é a chave da vitória. A igreja não vai ter vitória se não tiver oração. A igreja não vai caminhar se não tiver oração. O crente não vai caminhar se não tiver oração. O pregador não vai pregar se não tiver oração. O cantor não vai cantar se não tiver oração. Aleluia. O crente em Cristo Jesus, aquele que aceita o Salvador da sua vida, ele deve aprender desde o início da sua vida espiritual que a oração é algo que o crente deve fazer todos os dias da sua vida. Se ele não andar em oração, ele não vai conseguir servir a Cristo. Se ele não andar em oração, ele não vai conseguir se libertar das coisas do mundo. Se ele não andar em oração, ele não vai receber vitória dentro da sua casa. Se ele não andar
receberam a promessa do Pai, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, depois que eles foram batizados no Espírito Santo, levanta-se agora a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui nessa terra. Cumpriu-se a promessa do Mestre, cumpriu-se a promessa de Cristo Jesus, que Ele derramaria sobre vós o meu Espírito Santo. Aleluia! E ali cumpriu-se em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, cumpriu-se a promessa de Jesus Cristo, quando eles estavam reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio sobre eles um som como de um vento impetuoso, como de um vento veemente, e a Bíblia diz que encheu toda a casa aonde eles estavam assentados. De repente começou a aparecer línguas como de fogo, e começou a pousar uma sobre cada um deles, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Dali em diante, meus amados irmãos, os nossos irmãos começaram a falar do Evangelho, a falar do amor de Cristo, a falar da ressurreição de Cristo, a falar do valor da morte de Jesus na cruz do Calvário para a vida do ser humano. Mas ali no princípio, os nossos irmãos sofreram perseguições, sofreram lutas, sofreram como pessoas que não tinham condições de anunciar o Evangelho. A perseguição era muito grande. Logo no início, quando Pedro e João subiam ao templo para orar, para buscar o Senhor nosso Deus, a Bíblia diz que quando eles entraram ali no templo, na porta daquele templo havia um homem implorando, pedindo esmola, e naquele momento Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, homem de oração, olha para aquele homem e diz: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Anda! Quantos creem na Bíblia Sagrada? Diga amém! Segundo a Bíblia, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 4, lá no versículo 22, aquele homem tinha aproximadamente mais de 40 anos, mas com a autoridade de Pedro, cheio do Espírito Santo, pediu para aquele homem se levantasse daquela enfermidade, tomou ele pela mão direita, e a Bíblia diz que ele se levantou, e imediatamente os seus pés, os seus rasteiros se firmaram, e ele agora entrou no templo. Ele começou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus para a glória do nome de Jesus Cristo. Agora a Bíblia fala que a perseguição por causa daquilo ali foi grande para os nossos irmãos. Eles prenderam a Pedro, prenderam a João, e agora estavam ali recolhidos no cárcere. E agora a Bíblia diz, meus amados irmãos, que eles tentavam iludir a Pedro e João, queriam que Pedro e João deixassem de falar do amor de Cristo, parassem de falar do nome de Jesus. Agora Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: olha, nós não vamos fazer isso, não é justo parar de falar de Jesus Cristo, mas importa falar de Jesus Cristo do que ouvir a vocês. Nós não vamos parar. Como eles não tinham motivo para prendê-los, eles soltaram. E a Bíblia fala agora que depois que eles foram soltos, eles agora procuraram os seus irmãos, e agora eles começam a orar ao Senhor. Eles viram que a perseguição estava grande, e agora diz a Bíblia Sagrada que eles começaram a orar
como aconteceu na igreja primitiva, esse lugar hoje ele vai tremer. Esse lugar hoje vai tremer. Esse lugar hoje vai tremer. Tremer a glória de Deus nas nossas vidas. Mas o desejo tem que começar aqui no púlpito, de mim, das irmãs, dos irmãos, do ciclo de oração, do jovem, das crianças, de buscar a Deus e dizer: Deus, eu quero, Senhor, a glória
Pedro estava preso. Quando as coisas apertavam na vida de um irmão, sabe o que a igreja fazia? A Bíblia diz que a igreja havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Quando as coisas começavam a apertar, a igreja se juntava. Nós vamos ver sempre isso aqui na nossa igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. Eles se reunindo, simbolizando estar na unidade do mesmo Espírito, buscando a um só Deus, buscando a presença do Deus Altíssimo. E a Bíblia fala que quando Pedro estava preso, a igreja estava orando por Pedro. Sabe o que eu louvo a Deus no ciclo de oração? É porque enquanto muitos estão jogando pedra um no outro, enquanto uns estão julgando um ao outro, enquanto uns estão querendo ser melhores do que o outro, o ciclo de oração humildemente está de joelhos no chão. Enquanto uns estão querendo se mostrar, enquanto uns estão querendo pregar mais do que o outro, enquanto outros estão jogando pedra querendo destruir o outro, porque infelizmente nós estamos vivendo os dias assim hoje. Pessoas que querem ver a outra pessoa na derrota, pessoas que querem ver a outra pessoa vivendo a vida de miséria. Quando Deus começa a levantar, aí o diabo fica feliz, porque ele tem como usar as pessoas lá fora, e aí quer usar às vezes os que dão brecha dentro da igreja. Começa o espírito de fofoca, começa o espírito disse-me-disse, começa grupinho se levantando dentro da igreja. Mas eu louvo a Deus que quando Pedro estava na prisão, não foi levantado grupinhos, não foi levantado fofocas, não, senhores, foi levantado a igreja do Senhor, orando a favor de Pedro. Sabe o que nos traz nessa noite aqui? Esse texto, que eu e você, na hora que o nosso irmão Pedro está apertado, não vamos julgar que ele está no pecado, não vamos julgar que ele vai morrer, que ele está assim porque ele está pagando um preço, porque ele está assim porque ele errou. Não, senhores, vamos nos levantar e dizer: Deus, dá vitória ao nosso irmão Pedro, Deus, levanta o nosso irmão Pedro, Deus. Tem pessoas que ainda falam assim: eu avisei de boca cheia, eu avisei, está aí agora caído. Oh meu Deus, que prazer de falar que eu avisei para ver outra pessoa caída. Eu tenho que ter prazer de ver a pessoa se levantando na presença do Senhor. Dentro da igreja de Deus não existe ninguém melhor do que ninguém. Quando nós saímos para cá, eu fiz uma oração: Deus, usa nós como instrumento nas tuas mãos. Usa o cantor Paulo César, usa, meu Deus, nessa noite. Quando eu estava orando, Senhor, nessa manhã, irmãos, eu estava pedindo a Deus uma palavra para a igreja nessa noite, porque eu não quero trazer aqui mensagens que você está sendo repetidas. Pessoas hoje pregando uma mensagem aqui, amanhã prega a mesma mensagem, daqui 2 dias prega a mesma mensagem, daqui 5 dias prega a mesma mensagem, e eu estou preocupado hoje em falar aquilo que Deus quer descer do céu para a igreja de Deus. E fala comigo também. Alabaxo.
Ei, falta de perdão está tirando a glória de Deus de muitas vidas. Eu não vou perdoar. Eu não vou perdoar. A falta de amor por uma vida. A falta de amizade, irmão, pelo nosso irmão que está sofrendo, às vezes passando luta. Às vezes passa um mês sem vir na igreja, quando aparece, aí aparece e diz assim: irmão, você está morto mesmo, nem está vindo mais para a igreja. Em vez de dar uma palavra de ânimo, já dá uma palavra de derrota. Pessoas que andam com a língua maior do que a mão estendida. Começa a denegrir a imagem do irmão que está passando por luta. Às vezes começa a denegrir a imagem do pastor. A liderança é uma luta para trabalhar na igreja, porque ela está cobrando para o bem, e a pessoa fica assim: irmão, não sai do meu pé, esse irmão não sai do meu pé. E às vezes ela está chamando porque ela sabe que a oração vai ser a chave da vitória para a vida dela. Oh, aleluia! Irmãos, escute aqui. Nós não podemos dar brecha para o diabo. Se nós dermos brecha para o diabo, nós vamos perder muitas vitórias de Deus. Quando nós vemos o nosso irmão numa situação difícil, ora por ele, ora a seu favor, ora para que seja alcançado sobre a vida dele um despertamento espiritual. Oh, aleluia! Ora para Deus abençoar a vida dele, ora para Deus levantá-lo, ora para Deus sustentá-lo. Hoje, infelizmente, muitas pessoas estão orando para as pessoas morrer. Quero que Deus mate esse irmão. Será que Deus vai fazer isso? Será que Deus vai fazer isso? Ei, Deus não julga como homem. Deus não nos julga como o homem nos julga. Aquela pessoa que você acha que não vale nada, para Deus, pode ser uma labareda de fogo nas mãos do Senhor. Alguém que você vê sentadinho lá na igreja, talvez ele não abra nem a boca, mas você não sabe a obra que Deus pode ter na vida dele, de levantar e ser um grande pregador da palavra do Senhor. Quantos aqui creem que a volta de Jesus está próxima? Quantos aqui creem que a volta de Jesus está próxima? Então vem para o Senhor e diga assim: ó, eu não quero que você fique, eu quero que você vá comigo. Eu quero me alegrar quando a trombeta de Deus tocar e ver os meus amados irmãos subindo ao encontro do Senhor nos ares. Oh, aleluia! Eu quero ter prazer de ver meu irmão subindo ao encontro do Senhor nos ares. Se tem alguém pisando no teu colo, ora por ele. Ora por ele. Ora para Deus fazer uma obra na vida dele. Ora a favor dele. É o desejo de Deus para a igreja do Senhor. Oxalá que todos da igreja estivessem orando uns pelos outros, sem inveja, sem rancor, sem ódio, sem brigas, sem barreiras. Tem irmãos hoje que não conseguem olhar para o rosto do outro e dizer: oi, irmão, para o Senhor. Aleluia. Estou falando que Deus está mandando dizer aqui nessa noite. Tem irmãos que não conseguem mais olhar para dentro da igreja, está sentando no conjunto, enquanto vê a irmã chegando, e a irmã vai chegando, vê a irmã está sentada lá, chega para o outro canto, senta lá distante, aí senta lá no canto, outra no canto, e Jesus lá do alto, dizendo: olha, eu não estou me agradando
fruto disso. E às vezes está tocando na Santa Ceia do Senhor. Barreira no meio. Quebra ela, irmãos. Quebra ela em nome de Jesus. Você vai ver a sua alma em paz. Você vai dormir em paz. Você vai ver a glória de Deus em paz. Vamos estar juntos orando uns pelos outros. A igreja que vai subir para o céu é a igreja do Senhor Jesus. Não é placa de igreja que vai subir para o céu. A igreja que vai subir é a igreja de Jesus de Nazaré. Sabe o que eu vejo hoje? Igrejas brigando com a igreja, pastor criticando a igreja, metendo pau na outra igreja, falando mal da outra igreja, fala mal, deixa Deus, deixa a igreja do Senhor Jesus. Se Deus levantou aquela igreja e Deus está fazendo a obra dentro do jeito que eles estão fazendo, deixa Deus fazer a obra. Trabalha querendo do seu jeito, querendo ter a sua estratégia. Faça a obra de Deus. Olha a favor deles. Quantos aqui faz parte da igreja de Jesus que vai subir para o céu? Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, irmão, quando a igreja ora é uma bênção, viu? Diga para o seu irmão que está do seu lado, quando a igreja ora é uma bênção. Quando o pregador ora é uma bênção, fala assim para ele. Quando o cantor ora é uma bênção. Por que Deus desceu o fogo do céu hoje? Porque o Paulinho está pagando o preço. Meia-noite está lá. Jesus abençoe o Senhor. Paulo e Silas, à meia-noite, depois de levar uma surra. Por quê, pastor? Porque expulsaram um demônio de espírito de adivinhador de uma mulher que dava lucro para os seus senhores. Eles passavam, a mulher dizia: esses aí são servos do Deus Altíssimo que anuncia a palavra da salvação. Esses aí são servos do Deus Altíssimo que anuncia a palavra da salvação. Paulo um dia ia passando e disse: não, você não é de Deus não, peraí, eu te repreendo, maligno, sai dela em nome de Jesus. Saiu. Acabou-se o lucro que ela dava para aqueles senhores. Por isso prenderam a Paulo e Silas, porque diziam eles que estavam trazendo outros ensinamentos. E agora estava lá Paulo preso, Paulo e Silas presos. Mas antes a Bíblia diz que eles foram açoitados e foram jogados no cárcere. Mas à meia-noite, repita comigo, à meia-noite, o galo não estava cantando. À meia-noite, eles não estavam assistindo novela, filme pornográfico, filmes indecentes. Eles não estavam com o zoinho voltado na papelinha assim. Não. Onde é que estavam os seus olhos? Lá no céu. À meia-noite. Tem muitos por aí que meia-noite está com os olhos na telinha, vendo coisa que não presta. É na telinha da televisão, é na telinha do computador, é na internet, é em tudo. À meia-noite, Jesus não está dormindo não, viu? Deus manda dizer aqui nessa noite que Ele não dorme, Ele não dormita. Pode ser de madrugada. Você pode esperar todo mundo dormir para entrar na internet. Jesus está lá só olhando. Meia-noite, Paulo e Silas dentro de uma prisão.
Mas a Bíblia diz que à meia-noite eles estavam murmurando contra Deus. Murmurando, porque estavam ali pregando, expulsar o espírito imundo. Não, eles não estavam murmurando. A Bíblia diz que eles estavam orando e cantando louvores a Deus. Aleluia. Eles estavam no meio de uma luta travada com o diabo, luta, perseguição, mas à meia-noite eles estavam orando e cantando louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão estavam escutando. Talvez, meus amados irmãos, aqueles que estavam ali presos nunca tinham ouvido tanta coisa linda como naquela noite. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aqueles carcereiros, Paulo César, aqueles presos, eles jamais tinham escutado um cântico a Deus. Mas lá dentro da prisão, a Bíblia diz que eles estavam todos assim, ó, escutando. E eu posso imaginar? Posso. Eu posso imaginar que um dizia para os outros: ah, pai, que coisa linda é essa? O que esses dois homens têm? Mas que cântico bonito! Mas que oração bonita! O que está acontecendo? E lá no céu, Deus Pai, Jesus Cristo ao lado e olhando, e Jesus, quem sabe, conversando com o Papai do céu. Ora, Pai, Paulo e Silas foram açoitados por causa de mim, foram presos, foram ali humilhados, mas onde eles estão, Pai? Estão ali, orando a Deus, estão orando, pedindo algo para mim e para você, Pai. Olha aí, Pai, estão cantando, os outros presos estão escutando, eles estavam passando lutas, eles estavam passando por dificuldade, mas estavam louvando a Deus. De repente, Deus olhou para Jesus e disse: meu filho, nós vamos fazer algo ali. Nós temos que fazer algo ali. Oh, aleluia. Porque Deus não aguenta, pastor Enoque, quando um crente começa a orar aqui na terra. Oh, aleluia. Sabe o que Deus manda dizer para vocês aqui hoje? Que Deus alto, Ele não aguenta quando Ele dá lágrimas aqui na terra. Ele vê uma oração sincera aqui na terra. Ele lá está do alto. Ele fica olhando e dizendo: não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma
Deus. E Deus falava assim: meu filho, fala para a minha igreja que a porta não é só para um que eu estou abrindo. Eu estou abrindo portas para a minha igreja. Ali hoje, diga para a minha igreja que eu estou abrindo portas para as famílias. Eu estou abrindo portas para a minha igreja. Portas de emprego, portas de salvação, portas de libertação. Aí o Senhor falando comigo agora que Ele está abrindo portas de coração aqui hoje. Ele está abrindo portas de coração aqui hoje. Eu não sei como é que você entrou aqui no seu coração, mas a oração de Paulo e Silas fez efeito no céu tremendo, que abriu as portas das celas. E eu creio que como essa rosa está toda aberta aqui, se for o seu coração que está fechado, ele vai começar a se abrir e ser florido pelo Espírito Santo de Deus aqui hoje.